Fala Vitrais, parte 2 do nosso Vitral desse mês de março. Semana passada saiu um episódio, a gente falando um pouco das notícias, das coisas que aconteceram em fevereiro, né? Algumas notícias aí que bombaram no meio gospel aí da internet. Uma notícia, né? Que a gente fala pra caramba, a gente conseguiu falar de uma só. Mas as duas que a gente quer comentar, a primeira sobre a Baby do Brasil no Carnaval. A gente já comentou, saiu um episódio semana passada que você pode ouvir a gente falando sobre isso. E a segunda sobre a música Evangelho de Fariseus, da Aimee, que é o tema do episódio de hoje. Exato. E quem é você? Meu nome é Bruno Santana. Eu sou o Madison Barreto. Exato, e nós somos... É o seguinte, mano, eu fiz um vídeo, né, sobre isso lá no meu Instagram. Sim, mano. Inclusive, se você não viu esse vídeo, vale ver. Vai lá no Instagram do Bruno Santana. @Bruno Santana. Isso. E tem um vídeo lá de uns 7 minutos, assim, né? É, bastante tempo. E o povo assistiu, doideira, né? Bastante gente tá comentando. Mas então, cara, sobre essa questão, né? Pra quem não sabe, vou introduzir super rápido. A Aimee foi num reality de música gospel, né, mesmo, e cantou uma música bem confrontadora, assim, a respeito de alguns pontos teológicos, falando sobre algumas questões da igreja e também sobre questões sociais, né? Sim. Falou lá sobre a questão do Marajó e tal, né? Mas assim, eu gosto de dar contextualização. Tem que ter contextualização. Então Vamos lá. Esse reality é transmitido só pela internet, já é a segunda edição, então era desconhecidaço, assim, do grande público, ninguém sabia que existia esse negócio até então. É a segunda edição, quem promove tem alguma ligação com a Universal Music e estava sendo patrocinado pela Unicesumar e aí é transmitido pelo canal deles no YouTube. E aí tem alguns jurados fixos e cada semana troca os jurados, mas tem principalmente aí os grandes nomes da música gospel, bem a galera gospel tradicional, assim, dos anos 2000, né? Porque tava ali os Valadão. Sim, 2010 também, pra frente. 2010, tem uns mais novos eu assim, vi o também. Thales, Roberto, vi a Fernanda Brum. Então tá principalmente essa geração aí da música gospel, né? Sim. Que tava ali como jurados. E aí, quem é a Aimee? Né? A gente sabe pouco sobre ela, mas ela é cristã do interior do Pará. Sim. Né? Então, quando ela fala ali de Marajós, tá ali do lado da casa dela, então ela conhece essa realidade ali, então ela tá lá no interior do Pará. Não era uma cantora gospel conhecida, ela tinha ali no Spotify umas 2 músicas lançadas, assim, de gravação mais simples e tudo mais. Enfim, e já estava ali produzindo covers e músicas autorais dela para YouTube já há anos, né? Se você jogar no canal dela lá, você vê vídeo de 4, 5 anos atrás. Então ela já tinha uma estrada de produção, mas não era uma cantora conhecida. Ela deve ter ele seus 27 ou 28 anos, uma coisa assim. Sim. Então, nordestina e tudo mais, então ela leva isso como uma bandeira forte, assim, eu sou cristã e paraense. Então Pará, então norte, né? É Pará, norte. Nortista, né? Nortista. Pode falar. Olha só, não vai cortar não, tá? Nordestino, olha isso. Eu falei, vai Pará. Desculpe, nortistas. Nortista, né? Viu? Pra quem é do Sudeste, tudo que tá lá pra cima é Nordeste. Tá Cancela, né? Ele, desculpa tá? Aí, galera. Eu corrigi, você viu, né? É porque a gente tem uma pessoa do Acre. Do Acre aqui, uma pessoa do Norte, então e o Acre que é do lado do Norte, né, do Brasil. Eu tô zoando aqui, que eles já estão mais lá pra Bolívia. O que tá ali do lado? Bolívia e Peru, né? Mas enfim. Mas então, ela é do norte, Pará, interiorzão, enfim. E aí ela aparece nesse programa já na semifinal com essa música. Ela teve outras músicas antes, né? Sim. Então, não foi só essa música que ela cantou, teve algumas outras antes. E aí na semifinal ela chega e canta essa música. E aí acabou bombando, estourando aí de uma semana pra outra. Bizarro. Assim, ela tá tipo com quase 2 milhões de seguidores no Instagram. Isso, absurdo. Tipo, em questão de uma semana, né? E eu fiquei imaginando como é que é pra ela, assim, né? Receber toda essa atenção de uma vez, né? Mas basicamente teve algumas reações, né, na internet a respeito disso, a respeito da música. Vou falar das reações que eu vi. Vale a gente comentar também o conteúdo, né? Ao falar aí das reações, fala do conteúdo das coisas que são faladas na letra, né? Ela fala várias coisas. A música Evangelho de Fariseus, ela fala muito sobre... Ela começa falando, fazemos campanhas para nós mesmos. Então eu acho que ela basicamente fala de 2 assuntos assim, mais centrais, assim. Que é a questão da igreja
que ela olha muito para si mesma, né? Então, tipo assim, a gente faz campanha para nós mesmos, a gente olha muito para nós mesmos, a gente retém o maná, ou seja, aquilo que a gente recebe de Deus, a gente fica para nós e não reparte. E aí ela faz uma ponte, né? Enquanto isso, na ilha de Marajó, ela fala do contexto, né? Que lá é um contexto de tráfico sexual, né, inclusive de crianças, uma coisa muito pesada, assim. E ela fala, enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, pelo que eu imagino que deve ser uma criança, né, eu não sei se é um caso específico e tal, mas falando nessa questão de crianças que são traficadas mesmo, nessa questão de tráfico sexual, um absurdo, né. E aí, muitas pessoas receberam essa música de diversas formas, assim. E aí vale um comentário que isso é uma coisa muito rara hoje em dia nas músicas gospel, né? E eu diria até, se você for olhar nas músicas no geral, né? Talvez o rap traga uma coisa assim, de confronto, etc. E a música gospel, sim, mais longe disso ainda, né? A galera tá muito desacostumada com esses assuntos. Principalmente o que é mais ouvido, né? Sim. E gospel, eu tô falando, muita coisa. Gospel é uma parada no sentido mais, aquilo que é mais ouvido e mais visto, assim. O que tá em voga, assim, tá no topo, né? Porque, assim, mesmo dentro do gospel, a Fernanda Brum, que tava lá na bancada ali de jurados, ela tem a música lá do Pavãozinho, por exemplo, né? E tem outras, assim, ao longo da carreira dela. Mas de hoje em dia eu falo, entendeu? Sim. Eu, pelo menos, músicas dela que bombaram e que falam sobre isso, entendeu? Na época bombou. Mas nunca teve uma música gospel com essas temáticas que bombou, entendeu? Não, talvez a dela bombou, beleza. Mas eu falo assim, recentemente. Sim. Principalmente recentemente. Cada vez menos, assim, a galera. E aí é uma crítica minha, né? Cada vez mais coisas, tipo assim, do alto, aquelas coisas sempre muito distantes do chão, né? Claro. Desenraizadas do que eu acredito da realidade da nossa cidade e por aí vai, né? Enfim, então, ela falou sobre essas coisas na música e a galera recebeu de diversas formas. Aí eu fui entender, né, o que era. Primeiro eu vi, um amigo meu me mandou um print falando sobre, que um rapaz falou sobre, e me perguntou o que eu achava, né? No print, o cara falava que o que ela estava fazendo era militância, sabe? Então, tipo assim, começou essas críticas. Isso na verdade, é uma militância, não sei o quê. Isso, na verdade... Porque, além dela falar da questão do Marajó, né? Ela falou da Amazônia. A Amazônia queima, né? E isso, para muitas pessoas, para muitos cristãos, é uma pauta de esquerda, né? Simplesmente. Então, falou de preservação ambiental, é esquerdista, blá, blá, blá. Então, a galera viu ela falando isso e já colou nela essa questão de esquerda e de militância. E aí, diversas coisas, né? Além disso, também, a galera ficou muito ofendida dela falar dessa parte, fazemos campanhas para nós mesmos. Tipo assim, aí a galera interpretou como algo assim. Brincadeira, né? A galera interpretou como algo assim. Nós fazemos campanha para nós mesmos. Sim, às vezes nós precisamos cantar para nós mesmos, porque aquilo que a gente faz dentro da igreja é Deus fazendo na gente, na igreja, para depois a gente ir para fora e evangelizar, tá ligado? Cara, a galera falando isso serinha, assim, tá ligado? Como se, tipo, o que ela estivesse falando ninguém tá fazendo nada por lugar nenhum e tudo que tá fazendo é pra dentro da igreja. Obviamente não é, né? Não é isso que ela tá falando. Muita gente questionou assim, ela tá atacando a igreja ao fazer essa música. Eu achei até engraçado, porque depois teve outra música dela que ela fala... Ela basicamente canta a fala de Jesus sobre quando fores orar, vá pro secreto e tudo mais. Ela basicamente pegou aquele texto e musicou. Aí algumas pessoas comentando. Não vi nada de Deus nessa música, só tá criticando. Só que é tipo, exatamente Jesus falou aquilo criticando os fariseus e o pessoal que orava de pé nas esquinas pra serem vistos e tal. E que não é pra fazer isso, que é pra ir pro secreto orar, né? E aí ela pegou isso e cantou, né? E o pessoal, mas é isso, olha isso, só tá criticando a igreja e tal. Só que ela só tava cantando o texto bíblico. Ela nem tava dando uma opinião dela naquela música específica, né? Pois é, e eu fico imaginando assim, quanto que a gente tá distante de pensar, e aí outra coisa, né? Quanto a gente tá distante de pensar biblicamente sobre questões muito importantes, assim, porque aí um rapaz lá, um pregador famoso, falou que a música dela não é uma música, primeiro não é adoração, né? E eu falo isso lá no vídeo, né? Com uma intenção de esvaziar a música, que a música era pra Deus, etc. E você vê isso, assim, vários comentários chegam lá que na não música, é de Deus. Isso não é adoração.
Isso, pois é, enfim. Isso é louvor? Não vi nada de louvor. Não vi nada de Deus. Doideira. Deus não tá sendo glorificado. Exato. Música, não é de Deus, e falou que a música não é profética. Ele falou, porque algumas pessoas falaram, né? Nossa, essa menina tá sendo profeta pra igreja, não sei o que e tal. E aí ele fala indignado. Tem gente que chamou até de João Batista, que doideira, não sei o que. Essa música não é profética, é só uma crítica social. E aí eu fiquei imaginando, cara, que loucura imaginar que a igreja, ela tá tão descolada de questões sociais que uma crítica de um cristão para fora, né, de questões sociais, que nem é fora, né, na verdade, porque a gente não deveria estar tão separado da realidade, né, não do mundo como um sistema pecaminoso, né, etc., mas do mundo nesse sentido de realidade. Uma pessoa fala de uma questão social e ele só vê como uma crítica social e não como algo que pode vir da igreja, como, sabe, como uma igreja invisível, como o corpo de Cristo, né? Enquanto a gente vê na Bíblia, né, o tempo, principalmente no Antigo Testamento, né, e no Novo também em vários momentos, mas críticas relacionadas a reis, críticas relacionadas ao povo, né, sobre injustiça social, relacionadas a pessoas que estão passando fome, pessoas que estão sendo abandonadas, sei lá, pessoas que estão injustiças, né, em relação à divisão de coisas, etc. Só que aí a galera tá tão, aí é uma opinião minha, né, a galera tá tão assustada com questões políticas nos últimos tempos que eles acham que tudo que tem a ver com questões sociais é relacionado a isso, é relacionado à política, etc. E aí a gente precisa, qualquer coisa que lembre justiça social, falou de tipo assim, tá ligado? Combater a fome ou falar de preservação ambiental. E aí, por isso eu acho que houve também uma rejeição tão grande, sabe? E no caso dela, ela ainda apanhou dos dois lados. Porque como ela cita essa questão de Marajó, isso havia uma denúncia da Damares, que foi ministra do governo Bolsonaro e agora é senadora, sobre questão de Marajó, que ela fez ainda no tempo do mandato do Bolsonaro. E aí foi levantado algumas questões, né, de críticas do outro lado político a essa música, dizendo que e aí essa música acabou sendo usada por várias pessoas e foi usado algumas desinformações, né? Tipo, parece que teve um vídeo que foi espalhado aí por WhatsApp, por exemplo, de questões de tráfico de crianças e falando que esse vídeo se tratava de Marajó, mas na verdade ele nem é do Brasil, né? Não me lembro que o país, mas é na África, lá pra cima. E aí teve muita gente usando esse vídeo pra falar, usando a música dela como uma força política, tá vendo? A Damares tinha razão esse tempo todo e tal. E aí foi falado, né? Muitas pessoas começaram a falar assim, atacando a população de Marajó. O povo de lá, falando. Como se lá, tudo fosse assim. Tipo, eles normalizam, tá? Né? E aí o povo de lá começou a se defender também. Não, isso aqui não é normal pra gente. A gente tá sofrendo com essa realidade, né? Nos ajude, entendeu? E além disso, outras questões que também é de ONGs, né, que estão no lugar, e a galera, aí tem umas acusações, né, em relação à questão das ONGs mesmo, que pessoas estão usando a ONG para poder, né, para adquirir poder, influência política sobre a cidade, etc. Aí, tipo assim, é uma coisa que eu não tenho opinião realmente, assim, não é nem sendo isentão, não, mas é porque é muito complicado, assim, né, porque a galera... Porque tudo envolve muita gente, né? Não tem como a gente falar assim, não, que isso, não tem nenhuma ONG agindo de má fé. Porque pode ter ali no meio. Porque o tal político fez isso pra surfar em alguma onda. Porque tem muita gente, tem muitas camadas, né, em todas as discussões. Né? E pelo que eu entendi, todo mundo realmente fala que existe esse problema ali, né? Então, realmente é uma questão que está ali. E existem dados estatísticos, né? Existe uma estatística de que de todos os estados do Brasil, o estado que tem o maior índice de exploração sexual infantil é o Pará, né? É uma estatística, não lembro quem fez, mas algum órgão oficial fez isso. Então ele está um pouco acima da média do Brasil, né? Então é um problema real. E aí a Ilha de Marajó especificamente tem a maior concentração. Porque aí eu não sei, porque eu ouvi isso muitas vezes, né? Aí eu não sei se eu tô replicando uma coisa que exatamente essa galera falou, mas que é o lugar com menor IDH do Brasil, né? Aí eu ouvi falar isso. Não sei se é realidade. Tudo que a gente tá falando aqui, procure fontes oficiais, o que circulou. Mas pelo menos eu entendi que realmente é um lugar pobre, né? Um lugar que a galera tem muita dificuldade, etc. E o que acontece lá
acontece em outros locais do Brasil. A gente tem a região do Jequitinhonha aqui em Minas Gerais também, que já teve vários documentários, várias coisas sobre isso, de exploração sexual infantil lá, explorando exatamente para a população ser pobre. A pessoa não tem o que comer em casa, tem ali, né, várias famílias com muitos filhos, 8, 10 filhos, e aí passa gente ali oferecendo comprar uma criança e acaba sendo vendido nos lugares assim, às vezes a pessoa não tem energia, não tem grandes acessos, ela comida, aceita ali. Nada. Então isso acontece em outros locais do Brasil também, né? No Brasil e do mundo, né? Mas pensando aqui na nossa realidade. Então, ela trouxe à tona algo que ela não viu um vídeo na internet falando sobre isso. Ela tá ali convivendo naquele meio. Ela mora no estádio onde isso está acontecendo, né? Mas acabou que a música dela foi usada por muita gente para dar suas próprias opiniões, né? Que não necessariamente refletem o que ela quis dizer com a música, né? E essas questões também de ONGs, etc., que estão ligadas a igrejas e aí, tipo assim, movimentos que a galera acusou de estarem utilizando disso para adquirir poder, né, influência e tal. Então, usando essa questão para adquirir influência. E assim, eu não duvido que isso possa estar acontecendo realmente, porque, tipo assim, existe uma galera que realmente tá sempre procurando. Eu acho que a igreja, né, e principalmente a igreja brasileira, nos últimos anos, se encantou muito com o poder. Então, acho que realmente isso pode estar acontecendo, sabe? A igreja se encantou com o poder político, ela acha que a forma como ela vai espalhar o reino é através de um reino, né, de leis que a gente vai impor mesmo pra galera. Muita gente acha isso, infelizmente. Mas, no entanto, pensando mais especificamente sobre a música e como a galera recebeu a música primariamente, né, é uma coisa muito doida, porque a galera achou que ela não tinha o direito de fazer uma crítica social, sabe? Então, realmente, ela caiu num imbróglio, né, que é muito mais complexo do que só a questão teológica, mas pensando sobre essa questão teológica, eu fico pensando como que a galera acha que os cristãos têm que cantar só sobre coisas de nós para nós mesmos, assim, sobre os nossos assuntos, dentro dos nossos guetos e tal. Aí o vídeo que eu gravei lá no Instagram foi num dia posterior ao que eu tinha começado a ler um livro do Steve Turner, o livro Cristianismo Criativo, que é um livro, inclusive, que o Rodolfo fala muito, Rodolfo Amorim, que é uma referência nossa aqui, né, inclusive sobre essa questão de cultura. E aí, no Cristianismo Criativo, ele começa o livro falando sobre artistas que acham que precisam fazer um tipo de arte muito específica, sabe? Só para dentro da igreja e entram nessas crises, assim, porque querem ser artistas, mas às vezes a arte dela não cabe no momento de culto, né? Naquele momento de louvor, etc. E aí ele fala como que isso, muitas vezes, impede a igreja de ser verdadeiramente influente na sociedade. E aí o Steve Turner, é um jornalista, especialista em rock, e além de ser brabo em outras paradas, escritor, cabuloso, ele foi um jornalista que entrevistou várias celebridades, assim, do rock, inclusive John Lennon. E aí ele conta um episódio que ele conversou com o John Lennon sobre o que ele achava dos crentes, assim, cara, muito doido. E aí ele teve uma troca de ideia, assim, com o John Lennon, lá tem um diálogo dele lá. Mas enfim, ele fala que naquele momento em que os hippies surgem, né, falando contra a guerra, né, que é isso que acontece, momento de guerra, e aí depois ali a Guerra Fria, e toda aquela tensão, né, bélica naquele momento, o que acontece é que um movimento se levanta falando de paz, né? Falando de paz, não faça guerra, faça amor e tudo isso. E aí, junto com isso, vem um discurso de liberação sexual, né? E tudo isso se junta naquele lugar. Por quê? Porque o povo estava ouvindo os artistas, né? E naquele momento, os deuses do rolê eram os Beatles, né? Eram os Beatles, enfim, outras figuras ali que pregavam essa questão da liberação sexual mesmo e de viver, né, a vida, aquela coisa do carpe diem, né? E por aí vai. E, na verdade, que se os artistas cristãos estivessem falando sobre assuntos do dia a dia, assuntos comuns, e sendo influentes, né, naquele momento, e é claro que provavelmente tinham, né? Mas imagina se hoje, quando uma pessoa igual a Aimee compõe sobre coisas sociais, ela já é apedrejada, né? Imagina naquela época, né? O quanto que isso não era mal visto, assim. Então, ele fala, cara, se a gente estivesse compondo e falando sobre questões sociais naquele momento, a gente poderia ser muito mais influente
e as pessoas elas iriam querer nos ouvir porque a gente está falando de perguntas que elas estão fazendo. E aí eu acho que essa é a questão sobre como o artista lida com o seu tempo, né? Tá chato não, né? É só porque você tá cansado. Não, tô cansado. Tô bocejando aqui na cara dele. É só como o artista lida com o seu tempo, cara, que ele tem que responder as perguntas que estão sendo feitas, cara. Uhum. E aí, quando a igreja vê ele respondendo, como que a igreja vai reagir a isso? Né? Essa é a questão. Como que a igreja vai ver esse cara falando de coisas e aí, olha isso, pra mim é muito sintomático, assim. Ela falou sobre uma parada, o cabo aqui, gente. Ela falou sobre uma parada e sobre um assunto e tal, e a igreja falou assim, não pode falar sobre isso, sabe? Tem que falar sobre Deus, tem que falar sobre o céu, tem que falar sobre o reino, não pode falar sobre a exploração sexual que está acontecendo numa ilha lá em Marajó. Imagina que loucura. Então, tipo assim, ou seja, se desconecte totalmente da sua realidade, não fale sobre o que você está vendo, cante sobre coisas... só sobre questões específicas, que é claro, são muito importantes, mas só sobre questões específicas daqui e que a gente que é importante pra gente aqui na igreja, sabe? E aí a gente perde esse ponto de contato, né? Igual a gente falou sobre a Baby do Brasil, né, na semana passada, o ponto de contato ele fica um ponto cego, assim, porque a gente vai falar e a gente fala só na nossa linguagem sobre coisas que são importantes pra nós. A gente chega lá como se fosse uma pregação mesmo que a gente tá fazendo na igreja, né? Como se a gente estivesse pregando pra convertido. É isso. Uma palestrinha, né? Deixa eu ver quantas horas pra gente ver como é que tá nosso horário. Prometemos que ia fazer o vídeo aí em 20 minutos. Entre 20 e 30, né? Entre 20 e 30. Temos mais uns minutinhos aí. Mais alguns pontos sobre isso daí, né? A música teve essas críticas de alguns, né? Mas quando você faz uma ação profética, né? Não necessariamente, assim, eu acho que a minha opinião aqui, né? Pro outro lado também teve uma galera já colocando ela é a João Batista do nosso tempo, do Brasil e tal. Eu acho isso um extremo já também, né? Ela é uma artista cristã que fez uma música e isso foi uma ação profética, né? Porque tá ali. O que é a profecia? O que os profetas faziam? Normalmente os profetas tinham basicamente dois alvos ali no tempo de Israel. Uma era a liderança religiosa e a liderança política, né? E ao fazer essa crítica com essa música, ela direciona principalmente para as lideranças religiosas, né? E não só para as lideranças religiosas, mas ela se inclui ali, ela fala para nós mesmos, então é uma crítica para toda a igreja. Fazemos, né? Ela começa falando fazemos. Sim. Mas também gerou um incômodo político, né? Porque começou a rolar algumas discussões de tipo, mas e o governo nesse tempo todo? Você é responsabilidade do governo e tal. E aí, enfim, foi o próprio governo atual se defendeu e falou, não, mas a gente tá fazendo essas e essas ações aqui e tal. Então, ela foi criticada até pelo governo. Sim, entendeu? Porque passou, né, da questão da bolha gospel, né? Mas o legal é que quando... que gerou um incômodo. Sim, né? Tipo, assunto, né, mano? De um lado, de um lado ou de outro, gerou um incômodo, tá? Mas ela levantou essa questão aqui. E aí? Ela tá certa? Isso aqui que ela falou? Qual que é a resposta? Assim, então, gerou uma movimentação. E a gente pode ter esse papel enquanto cristãos e artistas de trazer questões à tona, né? Sim. Porque ela não pegou não é um hype de algo que estava sendo discutido e aí ela tá respondendo somente. A gente pode fazer isso também, né? Sim. Pegar a questão do momento que tá acontecendo e trazer o nosso posicionamento enquanto cristão. Mas também de trazer coisas à tona, né? Sim. De coisas que estavam esquecidas, imagina, como esse cara, caso. que coisa incrível, assim, que seria, tipo, a igreja ter essa capacidade, né? E trazer para a sociedade, né? Não só aqui pra gente discutir aqui com os nós aqui na nossa igreja, sim, mas trazer para a sociedade, a gente, enquanto cristãos, ser uma voz profética na nossa nação, de levantar as questões que estão acontecendo na nossa sociedade e que a gente precisa pensar aquilo como igreja e como sociedade. Então, nesse ponto é bastante positivo, né? Sim. Que surjam outras pessoas que façam isso, né? Geralmente quando a gente vai para esses meios, né, para falar questões para a igreja, trazer questões sociais, a gente fala só sobre questões que são importantes para nós, né? E realmente são.
é importante pra nós, realmente, é importante pra mim, não pode ficar claro, né? Aí a galera fala da questão homossexual, fala o tempo inteiro sobre isso e sobre a questão do aborto. São questões importantes, são questões que a gente precisa lidar, ao casamento homossexual, ao aborto, a liberação do aborto ou não, são questões que a gente precisa muito pensar como que a gente vai lidar com pessoas que pensam diferente da gente. E realmente o cristão pode afirmar que ele não quer, e isso é super justo. Mas por que a gente é tão monotemático, né, sobre essas questões? A gente só fala sobre isso, aí os crentes, eles realmente são figuras assim, que é isso, os crentes odeiam gays e que querem chamar as mães de assassinas, que querem, sabe, ser a favor do aborto. Aí, tipo assim, eu acho que é uma questão de tato também, sabe? Da forma como a gente tá chegando até as pessoas e falando. E a gente pode ter todas essas opiniões, mas se a gente se preocupasse de forma mais integral com questões sociais, a gente teria muito mais moral, inclusive, para falar sobre essas questões, sabe? Não, a gente realmente se preocupa com o social. Não é que a gente só quer colocar questões morais nossas e impor sobre as pessoas. Não, a gente cuida. E só eu preciso fazer um parêntese aqui, né, que é muito importante. Porque senão parece que a gente tá falando aqui que a igreja não faz nada, né? Tipo assim, socialmente, etc. A igreja é um dos órgãos que mais faz coisas socialmente. Senão, aí a galera faz igual fez com a Aimee, né? Tá falando mal da igreja, tá ligado? Tipo assim... E foi uma coisa que alguns defenderam, assim, de não, mas olha aí, o tanto de gente que é da igreja que tá fazendo tanto de coisa. Isso, e faz, então, claro que como faz, é que ela tá colocando todo mundo no mesmo pacote? Claro que faz, a gente é de igrejas que faz, a gente, tipo assim, tá no meio de coisas. Então, se a gente vê coisas próximas e cristãos, a gente conhece diversos cristãos que dão a vida por causa de... A gente traz aqui pessoas que fazem isso, inclusive, né? Então, sim, a igreja tá fazendo, e a igreja talvez seja a que mais faz isso, tudo bem. Sim. O ponto é que existe um ponto onde a gente tá errando e a gente tá jogando a nossa imagem como testemunho, não é só como imagem de ser bem visto, né? Como testemunho, a gente tá jogando fora, né? A gente poderia trazer isso à tona nessas questões que a gente tá fazendo como uma pauta também, tá ligado? Sim, e o cristão é a pessoa mais capacitada para perceber os problemas, né, do mundo que a gente vive, porque a gente tem a noção de mundo caído, né? A gente que vai perceber assim de, olha, isso que essas pessoas que estão vivendo não condiz com o que Deus criou para ser. Então, se existe alguém numa situação de miséria, ou se existe alguém numa situação de exploração, isso não condiz com a dignidade da pessoa enquanto imagem e semelhança de Deus. Então, a criação, né, de ver, poxa, isso aqui tá tendo essa queimada, tá tendo essa poluição aqui. A gente tem razões bíblicas, né, para lutar contra isso. Então, se tem alguém na sociedade que tem voz para defender e tem motivação, essas coisas, exatamente o cristão, porque a gente tem razões da nossa fé para lutar por muito isso. Intrínsecas, né, religiosas. Sim. E por aí vai. Sim, então assim, na hora de sentar em qualquer mesa aí de discussões sobre questões sociais, questões ecológicas, né, e fazendo esse recorte do que ela colocou na música, né, os queimados da Amazônia e a exploração infantil lá no Marajó, a pessoa mais capacitada de fazer isso é exatamente o crente, né? Para perceber de, cara, a gente não tá cuidando da criação de Deus e não estamos cuidando das nossas crianças. A gente não tá dando dignidade ali para as pessoas ali para financeiramente, de acesso às coisas, enfim. Então, a gente como cristão que vamos perceber isso daí, vamos agir como igreja, mas também precisamos influenciar politicamente. Que uma crítica que algumas pessoas fizeram a ela e a música, tipo, não, mas isso aí é obrigação do governo. Mas a gente não tá aqui na igreja, o governo tá lá. Então, é obrigação do governo. Então, cadê os políticos cristãos que estão ali? Cadê a igreja cobrando o governo? Né? A gente vê a ação dos profetas lá criticando os políticos o tempo todo. Eu não vi um profeta que era aliado de político na Bíblia. Os profetas sérios, né? Sim. Porque os era falsos, assim... bom demais, rei, você é fera. Os reis contratavam os profetas lá para falar o que eles queriam. Pra bajular. Né? E os profetas que eram enviados por Deus mesmo, só era perseguido pelos reis. E aí, assim... A gente como igreja tem essa função profética de apontar aquilo que o governo está fazendo direito, seja qual governo tiver no poder.
a gente tem obrigação como igreja de apontar, olha, existe essa necessidade aqui, precisa ser levado recursos para lá. Seja porque o governo não está sendo... o governo está sendo omisso àquilo, ou porque está tendo uma dificuldade administrativa mesmo, né? Não está sabendo gerir os recursos. E aí a gente tem a sabedoria de Deus, né? Você vê José ali no Egito, ele era o cristão anacrônico, né? Tipo, falar que ele é cristão, sim, mas ele é o homem de Deus ali, sim. E que tem a sabedoria para saber como governar, né? Gerir os recursos para aquilo. Então, o cristão tem que ser o mais capacitado para isso, para chegar ali dentro de um congresso, de um poder executivo, seja o que for, e trazer propostas, trazer questionamentos e trazer propostas de como que aquilo vai ser resolvido, né? Deveria. Enfim, parei. Mas enfim, caminhando para o final, né, mano? Eu acredito muito que a igreja, eu gosto dessa figura, assim, da igreja como a consciência da sociedade, sabe? A igreja realmente é essa galera que fala assim, galera, tá errado isso que a gente tá fazendo aqui, né? E ela também faz isso para fora, mas faz isso para dentro também. E eu gosto muito de uma outra figura que eu lembro de um pastor falando, ele fala assim, quando eu falo, entre aspas, mal da igreja, quando eu critico a igreja, eu estou falando como alguém que toca nas próprias feridas, sabe? Então eu tô falando de mim também. Então a denúncia à igreja, ela não é um falar mal da igreja, mas a denúncia profética à igreja é uma denúncia que vem de dentro e é uma denúncia que ela sente também. O profeta, ele sente, né? O profeta bíblico, poxa, ele é chamado a sofrer a dor e até, como é que fala? Eu não sei, não dá pra falar teatralmente, né? Mas ele é chamado a performar mesmo, né? A dor, a tipo fazer figuras pra mostrar, gente, assim é que vai acontecer e etc. Então ele é chamado a viver essa dor que o povo vai viver ou que o povo tá vivendo e tal. E, ou seja, ele não é alguém que tá de fora, né? Tipo assim, imagina a galera olhando pros profetas falando assim, esse aí também só critica, né? Tudo te critica, né? Como diz aí na internet, tudo te critica. Nada tá bom pra esse cara também, nossa, gosta do rei, não tá bom, não gosta, não tá bom, quer rei, não tá bom, não quer rei, não tá bom. Mas o profeta é esse cara realmente. E a igreja, cabe ela dar ouvidos, né? E aí, é claro, julgar, né? Profecia, lógico. A igreja vai olhar para tudo que está posto, né? E vai julgar. E eu acredito que foi algo bom aquilo que veio. E é muito importante também, e aí um disclaimer não, desculpa, perdão, Marco Teles, né? Perdão, Marco Teles, fala em inglês aqui no meio da parada. Um parênteses aqui, fazer uma observação. Que um parênteses meu é que, assim, tem toda essa questão política em volta, realmente. Tipo assim, as ONGs, as igrejas lá que estão envolvidas, tá buscando poder, não tá? Tem um monte de vídeos sobre isso. Então, assim como eu tô vendo pra talvez ter uma opinião no futuro, veja você também. Tipo assim, vai lá e vê e faça esse discernimento, né? Inclusive uma amiga minha fez um TCC inteiro sobre as organizações lá que estão por trás, uma parada assim, gigante. Então é uma grande discussão. E assim, não dá pra ter uma opinião rápida e rasa sobre um assunto tão complexo. Sim. É isso. Acabou? É isso. Acabou, né? Fechou. Se quiser, dá pra falar mais uma hora. Vamos tentar uma falazada. Falazada. Vamos chamar esse quadro de falazada. O nosso vitral desse mês teve 2 partes. Saiu a parte semana passada, falando sobre a Baby do Brasil no Carnaval. Então, a segunda parte hoje. Mas a ideia é ser um nosso vitral por mês, toda primeira semana. Pega ali, mano. Sim. Mês que vem, o nosso vitral... todo o nosso vitral aí, a gente tem sorteios. Hoje não vai ter, porque sorteios foi segunda pra parte. Quem? Sorteios para quem? Para os nossos vitralistas. Então, se você ainda não é um vitralista, tem um link aqui na descrição e QR Code na tela. Você pode se tornar um vitralista, nos apoiar, ajudar a sustentar todo esse conteúdo que a gente tem produzido aqui. E também tem alguns benefícios, dentre eles participar de sorteios de livros mensais, ter descontos dos nossos eventos, enfim, e estar mais perto da gente, né? Participar de um grupo ali, poder enviar perguntas para os convidados, saber dos bastidores e contribuir para essa cultura que a gente tem buscado produzir. Sim, para essa cena. Isso. Não tem jeito. Galera, tamo junto. Obrigado, você que assistiu até aqui, eu te amo. Tamo junto. Um beijo no seu coração e vambora. Meu Deus. É isso, valeu, Poxa, galera. até aqui. Essa pessoa é incrível. Deixa eu abençoe. Valeu. Tchau.